Pai nosso que estás no céu, santifica minha casa, estabeleça o teu reino em nós, para que façamos tua vontade. Que a nossa mesa se farta de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão, fortaleça a fé em nossos corações, que os nossos filhos te sirvam com amor, benditos sejam para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio, minha família te chama, ó vem Senhor morar comigo. A tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, santifica o nosso lar. Santifica, Senhor, que a nossa mesa se farta de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão, fortaleça a fé em nossos corações, que os nossos filhos te sirvam com amor, benditos sejam para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio, minha família te chama, ó vem Senhor morar comigo. A tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, abençoa o nosso lar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos os dias te daremos o melhor do nosso louvor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fomos feitos para a glória do O meu maior patrimônio, a minha casa, Senhor, precisa do teu auxílio. Tu és o nosso pastor, minha família te chama, ó vem Senhor morar comigo. A tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, abençoa o nosso lar, abençoa o nosso Boa noite, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez juntos podemos celebrar ao Senhor com alegria, porque o Senhor é a nossa alegria.
Assim, a alegria do Senhor é a nossa força. E já bendizemos o nome do Senhor com essa canção que adoramos, falando do Pai Nosso, que guarda e que sustenta o nosso lar. E a palavra do Senhor, segundo o salmista no Salmo 86, nos diz assim: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas, pois no dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. Vamos falar com Deus, vamos clamar pelo Senhor, porque no dia da nossa angústia o Senhor nos responde. Senhor, benditas são essas horas, bendito é este tempo onde juntos em oração estamos, no mesmo propósito, buscando a tua face, bendizendo o teu nome, na certeza de que o Senhor, no dia da nossa angústia, o Senhor tem ouvido, o Senhor tem te ouvidado de nós, o Senhor tem ouvido o nosso clamor e o Senhor responderá às nossas vozes súplices. Bendito seja o teu nome, Deus, porque toda honra, toda glória e todo louvor é devido ao Senhor. Senhor, ouve o nosso clamor. Senhor, contempla as nossas necessidades. Senhor, contempla o coração daqueles que estão aflitos e necessitados. Senhor, contempla o coração daqueles que perderam seus entes queridos nesses dias. Senhor, contempla o coração daqueles que estão aflitos e necessitados, Pai. Pai, nós soubemos de tantas notícias nesse dia, pessoas queridas, próximas, que vieram a perecer, outros que estimamos tanto, embora não tão próximos, mas que nos alcançaram através de canções, ó Deus, e que vieram diante do Senhor serem chamados à sua presença. Ó Deus, que o Senhor conforte, que o Senhor fortaleça a cada coração, a cada família que nesse momento, Pai, sofrem com a perda do seu ente querido. Senhor, contempla não só esses que perderam seus entes queridos, mas aqueles que têm seus entes queridos internados, enfermos, onde aos seus olhos o quadro parece não melhorar, onde parece aos seus olhos que eles vão perecer. Tu és o Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que agindo ninguém pode impedir. Por isso age com poder, graça e misericórdia sobre essas vidas. Nós imploramos, Pai, o milagre, a providência, a graça, a misericórdia do Senhor se renove sobre nós, sobre cada um desses, em mais um amanhecer, porque grande é a tua fidelidade. Que horas, que dias, que oportunidades como essas benditas de oração tenhamos para buscar ao Senhor nesses dias em que estamos juntos em família. Que aproveitemos esses momentos, Senhor, para buscar a tua face, para saber e crer que o Senhor nunca falhou, que não falhará e que tem ouvido o nosso clamor e nos responderá segundo a sua vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, horas como essas são horas benditas. E há um dos nossos belos hinos que diz: bendita a hora de oração. E nós vamos ouvir esse belo coral cantando esta oração, ou esta canção, oração, ou oração-canção. Vamos bendizer o nome do Senhor. Bendita hora de oração.
Palavra do Senhor, livro do profeta Abacuque, Abacuque 3, do verso 17 ao 19, nos diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, o texto fala sobre situações adversas. Nem todas essas situações acontecem ao mesmo tempo, em todo tempo, em todas as circunstâncias. A figueira não florescer, não haver fruto na vide, o produto da oliveira mentir, os campos não produzir o seu mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haver gado. Situações como essas acontecendo num mesmo momento, num mesmo cenário,
a uma mesma pessoa, a uma mesma casa, a uma mesma família, ao mesmo povo, parecem quase que impossíveis de se descortinarem. Mas o texto fala acerca da possibilidade de que essas situações ocorram em um mesmo momento, ao mesmo grupo de pessoas, numa mesma situação. Por isso a expressão ainda que. Ela inicia dizendo ainda que isso aconteça. Não podemos claramente descrever que este ainda que acontece em todas essas situações neste momento em que vivemos, mas podemos dizer que este momento em que vivemos é um momento diferente, um momento marcante, um momento que precisa ser um momento de reflexão, um momento em que as situações parecem não mudar. Parece que os dias vão passando e elas vão se agravando. Como no texto, a figueira não floresça, não haja fruto na vide. As situações foram se afunilando. O produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, os recursos que não existiam começam a se tornarem escassos, porque por não haver o fruto da figueira, por não haver fruto da vide, não haver produto da oliveira, os campos não produzirem o seu mantimento, os recursos que sobrariam para atender às necessidades daquela casa, daquele povo, seriam através das ovelhas, seriam através do gado. Mas o texto diz que as ovelhas, se elas fossem arrebatadas, não haveria lã, não haveria possibilidade de abatê-las, não há gado para produzir o leite, a carne, não há possibilidade de alimento, nem de subsistência, nem mesmo de produzir, porque os campos não produzem. A oliveira anunciou que estava a produzir os seus frutos, mas não era verdadeiro. A figueira não floresceu anunciando que os seus frutos chegariam. A vide não anunciou os seus frutos. O texto diz que ainda que todas essas coisas aconteçam no mesmo momento, ainda que dificuldades tremendas como as que vivemos hoje aconteçam, não só uma enfermidade que assola o mundo inteiro, não só uma enfermidade que não podemos ver, uma enfermidade que parece que a cada dia sofre as suas mutações, e mesmo com tanta proteção, com tanto cuidado, o ainda parece que chegou. A impossibilidade de tantas situações adversas acontecerem no mesmo momento, na mesma situação, parece aos nossos olhos que ela chegou. Situações como essa que vivemos hoje são situações que espero eu que nunca mais se repitam. Pessoas morrendo, vidas sendo ceifadas, governantes que na verdade pensam apenas em se lucrar, enriquecer, aproveitar esse momento para alimentar as suas riquezas, alimentar o seu poder, alimentar a sua vaidade, uma guerra política sem tamanho e o povo sofrendo.
E cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua direção, cada um apresenta o que acha ser certo. Alguns dizem que devemos ficar em casa, outros dizem que já passou da hora de voltarmos à nossa realidade laborativa. Alguns dizem que a curva de maior intensidade já chegou, outros dizem que ainda vai chegar. Especulações e mais especulações, e a cada dia as situações parecem que vão se agravando, como no texto, vão se afunilando. E parece que o cenário não muda. Parece que o cenário vai cada vez mais ficando obscuro, escurecido. Parece que o sol não vai brilhar. Parece que as expectativas se frustraram, os sonhos acabaram, a noite da tristeza chegou. Mas o que fazer quando situações como essa nos alcançam? Situações como a deste momento se avizinham diante de nós. O profeta Abacuque, da parte do Senhor, ele nos fala 3 coisas importantes que nós precisamos fazer e aprender. Ele diz, ainda que tudo isso aconteça num só momento, ainda que as situações adversas se afunilem e se apresentem vorazes tentando lhe tragar, ainda que não haja recurso algum, ainda que não lhe falte sabor, alegria, contentamento, ainda que a angústia tenha lhe alcançado, ainda que tristeza tenha batido seu coração. Todavia, ainda que tudo isso que acontece hoje pareça, e é grave, é agravante, pareça não mudar, todavia. Veja, o todavia aí, a interferência não é de Abacuque, a interferência não é dos homens diante das vicissitudes da vida. A interferência, segundo Abacuque descreve da parte de Deus, vem do Senhor. Ele diz, todavia, apesar de tudo isso, eu me alegro. Abacuque diz, como alguém lhe faltando tudo, lhe faltando emprego, lhe faltando saúde, lhe faltando as pessoas que mais ama, lhe faltando a sua liberdade de ir e vir, lhe faltando todos os recursos possíveis, pode dizer que se alegra. Abacuque diz, eu me alegro, porque a minha alegria não está nas coisas que perdi, a minha alegria não está nas coisas que conquistei, a minha alegria, por mais que eu ame as pessoas, a minha alegria não está exclusivamente nas pessoas, nas coisas, porque eu posso perdê-las, eu posso até perder a minha vida, posso até perder aqueles a quem eu amo, mas Abacuque, o profeta Abacuque diz, a minha alegria está no Senhor. Meu irmão, diante de coisas tão difíceis como essas que enfrentamos, mantenha a sua alegria, todavia, no Senhor. Porque se a sua alegria, se a minha alegria estiver no Senhor, podemos até nos entristecer por um momento. Mas a palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Pode parecer que esses momentos que estamos vivendo sejam noites incontáveis de lamento e de sofrimento, mas a alegria do Senhor veio. A alegria do Senhor não virá. Ela veio, ela está em nosso meio, ela é o próprio Senhor
porque o Senhor é a nossa alegria. Nós cantamos uma canção sempre quando dizemos a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. Jesus, Senhor, é a nossa alegria. O profeta Abacuque diz, então, apesar de tudo isso estar acontecendo, todavia, eu me alegro no Senhor. Segunda coisa que ele diz, eu exulto. A sua exultação, o seu desejo, o que ele almeja, não são que essas coisas, e elas são importantes para a sua vida. Elas são importantes que as ovelhas estejam disponíveis, que o gado esteja nos currais, que o campo volte a produzir. Mas a minha exultação, o meu desejo, o que eu almejo é o Deus vivo. O Senhor, no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Em último lugar, o profeta Abacuque nos diz, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Na hora da angústia, dificuldade, quando parecem que as coisas se afunilam, parece que os cenários só se agravam, se alegre no Senhor. Exulte pelo Deus da sua salvação. Porque Ele, o Senhor Deus, é a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas horas de angústia. E o texto diz, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Me faz andar com olhos elevados. A corça corre como uma flecha. E não é que ela não perceba os percalços, as pedras, os espinhos, a água pelo caminho. Não é que ela não perceba as impossibilidades. As duas coisas a gente pode destacar da corça. A primeira nelas é que ela se mantém firme, olhando para o seu alvo. A palavra nos fala que nós temos que correr com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A segunda coisa é que a corça, apesar do terreno, não importa o terreno, ela continua com seus pés ágeis, se desviando dos percalços do caminho, dos espinhos, das pedras, da água, não permitindo que as impossibilidades desta vida lhe afastem do seu propósito. E ela continua olhando para os lugares altos. Aonde está fitos os nossos olhos? Na falta do florescer da figueira, do fruto da vide, do produto da oliveira, da falta de mantimento no campo, as ovelhas que foram arrebatadas, o gado que não está nos currais, a enfermidade Covid-19 que chegou, a falta de uma vacina, a falta de medicamentos, de respiradores, de médico, de vagas em qualquer um hospital. A gente vive uma situação onde não há rico, não há pobre, não há miserável, todos estamos vivendo uma situação difícil, não importando aonde seremos
e se teremos condições de sermos verdadeiramente atendidos, pelo menos os nossos governantes falam acerca disso. Aonde estão os nossos olhos? Quero dizer para você que essa situação me amedronta, como te amedronta também, e os nossos olhos, por alguns momentos, ficam fitos e entristecidos e abatidos diante dessas situações. Mas, verdadeiramente, o profeta Abacuque, da parte do Senhor, nos ensina que precisamos ter os nossos pés como os da corça. Precisamos nos desviar dos tropeços da vida e continuar correndo altaneiramente, com os nossos olhos firmes e voltados para aquele que é Senhor de todas as coisas. Voltados para aquele que está agindo com poder, graça e misericórdia, buscando o nosso socorro, porque assim o salmista vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, e é nos lugares altos que as corças costumam viver. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que criou o céu e a terra. E o profeta Abacuque diz: todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, e Ele vai firmar os meus pés, e eu não vou vacilar, porque quem me sustenta é o Senhor. O Senhor tem te sustentado, meu irmão. Ele não deixou, nem deixará que os vossos pés vacilem. Sabe por que ele fala dos pés? Porque os pés sustentam todo o nosso corpo. Se os nossos pés, se os pés da corça se ferirem, se os nossos pés se ferirem, todo o nosso corpo é precipitado ao chão. Então, Ele firmará os nossos pés. Ele tem firmado os nossos pés. E eu e você não vacilaremos, porque quem me sustenta não são os recursos. Quem me sustenta não é a vide, quem me sustenta não é a oliveira, quem me sustenta não é a figueira, quem me sustenta não são as ovelhas, quem me sustenta não é o gado, quem me sustenta não é o campo, quem me sustenta não são os recursos que podem estar me faltando. Quem nos sustenta é o Senhor. É Deus quem tem nos sustentado em meio a essa pandemia. É Deus quem é poderoso para te sustentar se a enfermidade chegou, se o emprego se esvaiu, se o emprego se foi. É Deus que é o seu sustento. A gente costuma, na hora que as coisas vão bem, na hora que a saúde, na hora que os recursos estão sobejando, dizer: Deus está comigo. Eu e você precisamos olhar como a corça, olhar para o alto, mesmo quando a figueira não florescer, mesmo quando o produto da oliveira mentir, mesmo quando nos campos não houver mantimento, mesmo quando não houver ovelhas no aprisco, mesmo quando o gado nos faltar, ainda assim se alegre no Senhor, ainda assim exulte pelo Deus da sua salvação, porque Ele é a sua força. Ele vai firmar os nossos pés e nós poderemos, como a corça, altaneiramente prosseguir olhando para o autor e consumador da nossa fé, porque Ele é que nos sustenta. Deus continue sustentando a sua vida, meu irmão, minha irmã. Ele nos sustenta. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus,
As coisas parecem cada dia mais se complicar. O cenário parece somente se agravar. Mas, todavia, ainda que todas essas coisas estejam nos parecendo de mal a pior, todavia, nós nos alegramos no Senhor. A nossa alegria não está nas coisas que temos ou que venhamos a conquistar. A nossa alegria está no Senhor. A nossa alegria é o Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Nós exultamos pelo Deus vivo. O Senhor é a nossa força. O Senhor firma os nossos pés como os da corça e tem nos feito andar altaneiramente. O Senhor nos sustenta. O Senhor tem firmado os nossos pés e nós não vacilaremos, porque quem nos sustenta é o Senhor. O Senhor nos ajuda. O Senhor nos faz prosseguir. Firma, ó Deus, os nossos pés. Nós imploramos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, povo de propriedade exclusiva do Senhor, que a graça com paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor, sejam sobre todos vós, irmãos, não apenas hoje, mas para todo sempre, em Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, restante noite abençoada, em o nome de Jesus. Uma semana ainda de vitórias, na certeza de que o Senhor tem nos sustentado. Deus continue lhe abençoando e até amanhã, querendo Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. todavia me alegrarei. Ainda Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Oh. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Oh, oh, oh.